Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20, né, do livro Nosso Lar, que chama Noções de Lar. Como eu estava dizendo aqui anteriormente com Sidney, é, é um capítulo muito difícil, foi um capítulo muito difícil para mim. E porque nesse capítulo lembra lá que no anterior, né, no 19, a, a, ele trata, né, sobre a netinha da Dona Laura, que é a jovem desencarnada, que ela voltou recentemente, né, da Terra, ela desencarnou recentemente, e era uma jovem com muitos planos, né, de construir matrimônio, de construir uma família, e ela adoece e, por causa dessa doença, ela vem a desencarnar sem concretizar esses sonhos dela. E a partir... Renatinha, Oi, você poderia melhorar o enquadramento da sua câmera, já que você vai ficar visível? como que eu faço isso, querido? Porque o seu olho só está mostrando do seu olho para baixo. Do meu olho para baixo. Ah, Melhorou? melhorou, melhorou. Então, deixa eu mudar aqui, peraí. Deixa eu ver se vai ficar aqui. Tá melhor assim? Melhorou. Eu acho que tá bom, Renan. Então, tá ótimo. Então, começa-se, né, lá no capítulo 19, Dona Laura começa a tecer com o André um diálogo, né, a respeito do retorno da neta para o plano espiritual, sem ter concretizado os sonhos dela, né, de casar, de construir família, e, sobretudo, que ela precisaria aceitar aquela nova situação, que ela não podia oferecer mudança, né? E que a vida continuaria, e que o noivo desposaria a amiga dela. E aí a dona Laura até fala, não é melhor ele, ele se envolver, construir matrimônio com a sua amiga, né? Não seria melhor? Já começa ali a traçar para esse capítulo aqui, para o desenrolar dessa conversa com o André, a necessidade de desapegar e olhar as relações, né, conjugais sobre outro aspecto, que não seja sobre o aspecto do orgulho, do egoísmo, né, dos ciúmes, que é o que ela vai falar aqui também nesse capítulo. E aí, noções de lar, só que eu troquei, que eu sou abusada, eu chamo de aula sobre lar, ou aula sobre família, sobre casamento, né? Aula sobre casamento. A dona Laura vai dar uma aula sobre o casamento. E o diálogo deles nesse capítulo começa assim: André falando, né? Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, ela responde, né? Vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. E aqui tem umas coisas aqui, só nessas frases, nessas primeiras frases, já tem muita coisa para a gente falar, né? Porque, primeiro, que o André fica impressionado por ela ser uma senhora e ela ter tantas atribuições. Ela tem
ela cuida da casa, né, ela cuida de Lísias, ela aceitou, a vinda de André para dentro de casa, então ela também cuidará do André, né. Vocês lembram que lá atrás ela falou com ele que ela não substituiria a mãe dele, mas ela cuidaria dele. Então, ela cuida do André, cuida dessa neta recém-desencarnada, vai cuidar da filha que está prestes a voltar também da Terra, que a filha está, prestes a desencarnar, né, vai voltar, e ela ainda tem outras atribuições. Então o André fica assim: "Ué, mas gente, trabalha demais essa dona, ué, como assim?". E aí ela vai explicar para ele uma coisa que nós já estudamos, que o nosso lar é uma cidade de transição. Ninguém está ali para ficar parada, ali não é uma cidade que, eh nós espíritos, né, chegamos para viver. E é muito interessante que se a gente pensar, nosso lar, né, fala-se nosso lar e a gente liga imediatamente, né, o nome nosso lar a essa localidade, né, a essa cidade espiritual. Mas a gente precisa lembrar que nós somos espíritos. Sendo espíritos, quando a gente volta para a pátria espiritual, nós estamos, né, no nosso lar, né? A pátria espiritual é o nosso lar. Nós não somos frutos da terra e a gente vai ficar um pouquinho no plano espiritual e depois a gente volta para a terra porque a gente é daqui. É o contrário. Então ela fala que como nosso lar é uma cidade de transição, é, é, os espíritos que lá chegam estagiam por algum tempo e depois ou eles voltam para a Terra, né? Ou eles partem para esferas mais altas. Lembrando que quando a gente fala em erraticidade, a gente está falando desse momento que a gente está no plano espiritual, porque a gente ainda não tem morada fixa lá, porque a gente precisa reencarnar, né? Morada fixa tem os espíritos que já conquistaram essa morada permanente, né? Espíritos puros, espíritos angélicos e por aí vai. Nós que ainda precisamos reencarnar muitas vezes, a gente é, fica nessa transição. Ora a gente está lá, ora a gente está aqui. A gente ainda precisa disso. É isso que vai construindo, balizando o nosso caminho para que futuramente a gente tenha um pouso fixo, né? Porque quais são as atribuições dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos? Assistir à humanidade, né? Então, ela continua aqui. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. Em nosso lar, tudo se baseia em aprender, né? Em aprendizado e em trabalho. E a gente vai observando que na vida da gente é essa é esse caminho sempre, né? A gente aprende e a gente trabalha, a gente aprende, a gente trabalha e a gente vai trabalhando as nossas potencialidades, qualificando aquilo que a gente sabe, cada vez aprendendo, dando mais qualidade às coisas que a gente sabe. Ora a gente opera maquinalmente, porque aprendeu, né? E ora, com o exercício, com o estudo dessas funções, a gente vai qualificando elas. Então, tudo na nossa caminhada é trabalho e aprendizado, e em nosso lar não é diferente. As almas femininas, aqui ela fala das almas femininas que aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Só que mais lá na frente, no avançar dos capítulos, quase lá no final, ela vai falar mais claramente sobre as atribuições dessas almas femininas.
O que que essas almas femininas, aprendem, né. Então aqui a gente vai deixar esse aqui em suspenso, porque lá na frente, quando chegar lá, a gente vai relembrar dessa passada aqui. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Pergunta o André. E a dona Laura esboça, né, na sua face, uma expressão significativa e acrescenta: o lar terrestre é que, de há muito, se esforça para copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, quer dizer, aqui na Terra, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos. Vou mexer aqui um pouquinho para eu virar a página. Invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Aqui ela começa a entrar, né, nesse assunto de foro íntimo familiar, mas não um íntimo familiar dela, mas de todos nós, né? Então ela vai dizer aqui, ó, deixa eu recapitular, que aqui na Terra nós nos esforçamos, né, para copiar o que é uma família. Só que essa ideia, ela não é nossa, né? Ela vem germinada e germinando do plano espiritual para nós. A construção da família é algo que foi crescendo com a evolução humana, porque lá atrás, lá nos primórdios, quando a gente ainda estava na caverna, antes até de chegar à caverna, muito antes até, a gente não tinha estabelecido para nós esses laços, né, de família, de grupo. Então, isso vem numa crescente com a humanidade. Então, hoje, o que a gente tem por família ainda está em processo de desenvolvimento. E ela fala, né, quando ela regressou do planeta, quando ela chegou no plano espiritual, eh, ela trazia com ela, né, profundas ilusões, as ilusões que nós temos, né? Ela começa a contar para gente das ilusões dela que são as nossas. Como assim? Ela era ciumenta. Ela não fala, né? Mas a gente pode entender quais são essas ilusões. Lembrando que, é claro, vou criar um parênteses aqui, que ciúme não é de todas as pessoas. Não são todas as pessoas que são ciumentas, não são todas as pessoas que são possessivas, mas de uma forma geral, os casais, né? Os homens, quando a gente fala homens, está falando de seres humanos, nós ainda somos muito imperfeitos. Então, o que a gente não cai, em uma situação que a gente ainda não cai, tem outras tantas que a gente ainda cai. Então, vamos colocar aqui, né, o ciúme, o sentimento de posse, aqueles sentimentos que até agora há pouco, no diálogo, ela estava estabelecendo com a neta dela, né? Que a neta dela falava de um profundo apego, de um sentimento de posse pelo noivo, que está na terra, que ficou, né? E lá a dona Laura fala, ele ainda não tem condições de dar testemunho de amor. Ele está aprendendo.
Esse sentimento que você espera dele ainda não está construído nele, minha querida. E assim é com a maioria de nós. E Dona Laura está contando pra gente que quando ela voltou para o plano espiritual, ela estava nesse naipe. Possessiva, é minha família, é meu marido, é minha casa, são minhas coisas, né. Ele casou comigo, então ele tem que desencarnar sozinho. Não é o que ela fala, mas eu tô divagando, né, aqui. Ele tem que me esperar, ele tem que voltar aqui, porque aqui eu vou ficar solteira, lá ele tem que ficar também. Então são sentimentos de apego que ela está falando aqui pra gente. Eh Só que tudo mudou o dia que ela foi levada a ouvir um dos instrutores, né, do nosso lar, lá do Ministério do Esclarecimento, falando sobre isso. Então deve ter sido uma senhora aula, né, desse instrutor. Então desse dia em diante, nova corrente de ideias, de pensamentos, porque muitas vezes a gente fica afundado encarnações e encarnações numa mesma linha de pensamento, quase como se fossem monoideias. Não são monoideias porque não são ideias únicas, mas em se tratando de sentimentos, às vezes carregam essa feição de 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 ser a única coisa possível, a gente carrega isso por muitas encarnações, né. Uma ideia que a gente não permite que mude. Então, quando ela ouve aquele instrutor trazendo novas ideias, né, ela foi baforada por novas ideias, por novos pensamentos, ela conseguiu refletir, avaliar os sentimentos dela. Eh, e aí o André só que nesse momento ela também dá uma uma fisgadinha, né, na curiosidade do André, porque mais lá na frente, como alguns de nós já leu o livro, né, em algum outro momento, a gente sabe o que que vem para o André Luiz mais à frente, né, que ele vai voltar lá na casa dele e se deparar com uma outra realidade, uma realidade que ele ainda não tem consciência dela, porque ele não sabe que a vida andou e que a companheira, Zélia, né, se não me falha a memória, o nome, se eu estiver errado, por favor, alguém corrige aí, a vida continuou e ela se casou novamente, só que ele não sabe nada disso. Então toda essa esse diálogo que vai acontecer nesse capítulo, vai ajudar muito a preparar o espírito do André para o que virá. Então, ela diz assim: "O orientador, muito versado em matemática", prosseguiu ela, "fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina". Ela está dizendo aqui que o orientador, né, ele era muito bom em matemática, então ele usou as ferramentas, né, de fixação que ele possuía e usou com muita habilidade, né. Então ele vai dar o exemplo ali dos ângulos, né, para ela. A reta vertical, então a gente sabe, né, que o ângulo, né, de 90 graus, assim, né, então eh, ele fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical, que é o para cima, é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. E a reta horizontal, deixa eu ver se estou com lápis aqui, se dá para ver, né? Aqui, a reta, não sei se dá para ver.
Deixa eu ver se dá, não, não vai dar. Então é justamente isso aqui, né, é como se fosse um L, né, mas só que mais perfeitinho, uma um ângulo, né, a reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida, e a reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O que ela está dizendo aqui para gente? Que foi o exemplo que esse orientador deu, né? Que nesse ângulo de 90 graus, um complementa o outro. Um complementa o outro. Então, ela diz assim: o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. E aqui a gente tem que pensar o seguinte, né? Aqui ela vai falar homem e mulher, a gente vai trazer para o nosso dia a dia, né? Para o século em que nós estamos, porque aqui a história está se passando lá em 1938. Nós estamos em 2021. O tempo correu. As famílias, né, mudaram. As famílias mudaram. Mas ela está falando aqui, ela não está falando de sexo masculino e feminino, apesar dela dar esse exemplo, né, do homem e da mulher na construção da família. Ela está falando das pessoas que se encontram na vida para construir esse lar e construir os entendimentos indispensáveis. Entendimentos indispensáveis. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que observar a necessidade do nosso desenvolvimento mental, moral, né, durante a reencarnação. Então a gente se encontra, a família, nós sabemos que a família, o grupo familiar, é o grupo onde a gente se encontra com os espíritos que estão mais próximos de nós e que nós temos mais necessidades de estabelecer entendimento. Então, eu, junto com o meu marido, hoje estamos na tentativa de um entendimento indispensável de vários fatores na área dos sentimentos. Só que a gente está junto dentro de um projeto familiar, né. Aí ela continua: "É tempo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente". Ela está dizendo, assim, que os corações devem criar afetividade. Ela não está falando sobre relações íntimas, físicas, não, que isso é óbvio que vai acontecer. Mas ela está falando de uma estrutura espiritual, né, de você, buscar e galgar com aquela pessoa que você busca como companhia, como parceria para a encarnação, tratar desses desafios, desafios que são da vida comum, mas também são desafios íntimos, dificílimos de serem tratados. Por isso por isso que a família é um projeto divino para e oferecido para a humanidade, para o homem. Por isso que vem sendo desenvolvido. No campo familiar, nós ainda não atingimos a meta espiritual que o complexo familiar, traz. Nós não atingimos, porque está evoluindo. Como os nossos corpos estão evoluindo, como as nossas capacidades de sentir, de pensar vão evoluindo, como a nossa ciência vai evoluindo, tudo vai evoluindo. O, 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 o aporte familiar também vai, né? Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais
que aventam várias medidas e chamam e clamam pela regeneração da vida doméstica. Então, aqui lembrando, aqui ela está falando de uma época específica, né? Nessa época da qual ela está tratando, as inteligências da época, né, já haviam observado que precisava haver mudanças. Por quê? Porque as famílias eram constituídas, né, de um homem e de uma mulher, aonde a mulher não tinha voz, aonde ela não tinha direitos. Então lá se observou que precisava se mudar, as coisas precisavam tomar novos rumos. É disso que ela está falando aqui, no meu entendimento, tá, gente? Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais. Socialmente falando, as pessoas começaram a observar que deveria haver mudanças, que as mulheres não poderiam ser sucateadas, né, da forma como estava sendo até então, né? Que os sentimentos masculinos eles poderiam caminhar para novas direções também. É, deixa eu ver onde está. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Muitas pessoas acreditavam e acreditam hoje, né, que a instituição familiar ela está ameaçada porque as coisas foram mudando, né? Hoje nós temos vários tipos de família, né? Porque nós temos vários tipos de casais. E o fato de serem casais homoafetivos não tira desse encontro de almas a robustez do sentimento e da responsabilidade de família. Porque se as pessoas, independente de serem do mesmo sexo ou de sexos diferentes, se elas não têm como propósito tratar a vida pessoal, o lar, como uma instituição divina, gente, não é o fato de ser homem com homem, mulher com mulher, que vai destruir a instituição familiar, não. E outra coisa, a instituição familiar é uma criação divina, ela é divina, a gente não pode destruir o que é divino, né? Só que a gente pode e nós temos a liberdade de obrar dentro da família da forma como a gente achar que será bom, que vai dar certo. Então, porque um casal homoafetivo não é família? Não, não existe isso, né? A gente precisa avançar, tirar da gente qualquer sentimento de preconceito, porque as famílias homoafetivas têm filhos que são muito amados, têm filhos, têm uma construção de lar e de espiritualidade, se for da intenção delas, e como muitos nós conhecemos, e que são. Então, qual que é a diferença? Não tem diferença. Se é homem com um homem, uma mulher com uma mulher, ou parceiros de sexo diferente. Não, não é isso. Isso não é isso que acaba com a instituição familiar, né? E a instituição familiar é a base da evolução. Então a gente não destrói o que é base, né? Mas era uma preocupação, não nesses moldes que eu estou colocando aqui, mas era uma preocupação a mulher sair para trabalhar.
né? O que que será dos filhos e etc e tal. Só que a gente vai vendo que a sociedade vai se ajustando, as coisas vão acontecendo, né? É, não estou dizendo nem fazendo juízo de que está certo ou que errado, mas antigamente os homens permaneciam nas famílias. Não estou dizendo que permaneciam se comportando corretamente, né? A gente tem até um exemplo aqui no próprio livro do pai do André Luiz, mas permaneciam. E quando esses homens decidiam evadir, as mulheres iam ficar, né, à margem, à míngua, ia ver seus filhos passando fome? Não. Foi um movimento que começou a acontecer porque as coisas começaram a mudar, né? A mentalidade de compromisso e de responsabilidade diante do lar foi mudando para muitas mentalidades. Então, era normal que no curso das mudanças essas novas ações viessem, e faz parte do progresso, a gente vai se adequando, né? E aí ela diz aqui, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa? Ela está perguntando, né? Com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Ela está perguntando onde na Terra, né? Nas esferas do globo, onde? O verdadeiro instituto doméstico se baseado na harmonia, na justeza, com os direitos e os deveres partilhados. Aonde que tem? Aonde está isso, né? Onde está? é, é, ela vai dando um puxão de orelha, né? Ela vai dando puxões de orelha, assim, ela vai chamando a atenção da gente. Porque quando a nossa visão tende a desviar, porque é uma coisa interessante nesse capítulo que ele fala muito diretamente para a gente. Ele não fala para a gente buscar a relação do que ela está falando na casa dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, não. Ah, aquele meu cunhado, ah, aquela minha irmã. Não, é para nós. É uma avaliação muito pessoal, por isso que eu achei um capítulo muito difícil, porque é uma avaliação muito pessoal, né? E aqui, aonde ela fala da sociedade, da preocupação das pessoas, né, sobre essa ameaça, isso é uma conquista nossa, da evolução. Então não tem nada fora do lugar. Só que aqui a gente tem que ir ajustando a fala da dona Laura, que era, né, dentro daquele contexto, daquele momento, para a nossa vivência de hoje, que a gente vai, se a gente faz isso, a gente percebe que não tem nada fora do lugar, né? Eu não estou desvirtuando as palavras dela, né? E ela não está desvirtuando as palavras dela própria dentro da sociedade da época. Ela estava falando de uma coisa que era o que acontecia. E ainda é o que acontece. Ainda é o que acontece. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Isso aqui é de lascar, viu? É doído pra caramba. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Então, aqui tem duas situações para a gente pensar. Ó. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou egoísmo feroz. Cada um pensando em si, pensando no que é bom, né? Porque faz parte da vivência a colaboração, né? Dentro de uma família, um casal, ser colaborativo. Um dá, um recebe, esse que recebeu oferece, porque a gente precisa caminhar, né? Com
essa marcha sempre sendo trocada, porque senão a gente cai nessa armadilha chamada egoísmo. A gente começa a pensar que é só a gente que sofre, que só é difícil para nós, que a gente não recebe nada. Só que aí a gente se conforta e por não receber nada, a gente também não oferece nada, né. Então é uma ou é uma indiferença, né. Então aqui, a gente consegue praticamente ver né, os parceiros que estão no mesmo ambiente e estão em aparelhos, né, celular ou estão fazendo outras coisas, estando juntos, estão tão próximos, mas estão tão distantes. Isso dentro de um casamento, essa distância, ela às vezes ela chega numa tal situação que ela não pode ser transposta. Às vezes fica uma distância tão grande que o casal se perde, né. A a a união se perde nessa distância, porque você não sabe aonde você está e para onde o outro foi. Então é aquela indiferença, né, ou o egoísmo de achar que: "Ah, para mim não está bom, então eu não estou recebendo o que eu mereço". E muitas vezes, movido pelo próprio egoísmo, a gente acha que por não estar recebendo o que merece, a gente tem o direito de não oferecer nada, que é muito feroz. Aqui ela fala, né, egoísmo feroz, porque não é um egoísmo básico, vamos colocar assim, não. Ele está no superlativo, né, tem um adendo aí, né, é feroz. Então, quando o marido permanece calmo, e aí vai tendo esses desencontros, né? Essas divergências. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada, mas isso aqui, dentro disso aqui, ainda tem uma certa normalidade, porque lembra lá do ângulo, né? Um aponta para cima, né, tem outros tipos de sentimento, vamos ler aqui de novo, né, a reta vertical simboliza o sentimento feminino, ela não está falando de mulher, né, ela está falando de sensibilidade. Um aponta para o alto, é a sensibilidade, né, são as inspirações criadoras da vida. Ah, o outro é a reta horizontal, é o sentimento, né, masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum, aquela pessoa que tem uma visão mais lógica. E a gente vai observando que os casais são assim, né? Tem sempre um, quando a gente fala casais, qualquer tipo de casal, né? Tem sempre um que é mais afetivo e tem sempre um que é mais racional. E um complementa o outro. Essa racionalidade, né, essa presteza, essa energia de fazer, de resolver, ela precisa de equilíbrio, porque você não consegue juntar 2 pessoas que estão na mesma base, né, na horizontal. Você não consegue manter 2 pessoas assim, racionais, que faz que resolvem juntas, não. Precisa de um balanceamento. O balanceamento é essa outra reta, a reta da sensibilidade. Tem sempre um parceiro que é mais extrovertido, que é mais da ação, que é mais ligado no 220, deixa comigo que eu resolvo, deixa, joga no peito que eu chuto pro gol. Tem sempre uma pessoa que é assim. E tem sempre uma que é mais introspectiva, que é mais sentimento, que consegue, né, ponderar as coisas de uma outra forma. Esse equilíbrio dentro da construção
da relação humana dentro do lar, ele é primordial, e é o que é bonito, né. É o que é bonito, porque as pessoas se buscam, né, nós espíritos, nós nos buscamos, e a gente fala assim: "Ah, eh, eu não conseguiria, Renata, eu não conseguiria viver com uma pessoa igual a mim", né. Não daria certo, jamais, em tempo nenhum. Precisa ter o que contrabalanceia. E a gente busca isso na nossa caminhada. É necessário para a gente precisa disso. E a natureza nos ajuda, né, a ir buscando essa, se eu sou a goiabada, eu preciso achar o queijo, né, eu preciso achar aquele que contrabalanceia esse excesso de doçura. E para aquele salgado, precisa ter o doce que contrabalanceia também. Dentro da nossa caminhada, a gente vai buscando o contraponto para ver equilíbrio, porque senão isso, gente, é família, isso é lar, isso é união, né. Só que muitas vezes a gente idealiza pessoas que só existem na Disney, porque na Disney o desenho sempre, vocês lembram que o desenho sempre acaba quando casa? Que é o ápice da aventura, né. Encontrou o amor. Ali não mostra os 3 anos depois, né. Então, a gente sai em busca do romance infalível. Não existe romance infalível para espíritos falíveis. Eu acho muito legal, porque o Haroldo Dutra, ele tem uma palestra que ele diz assim, ó: "Se você quer um príncipe encantado e calhar de você encontrar ele, pelo amor de Deus, deixa essa pessoa em paz. Vai buscar, deixa ser feliz sozinho, caminhar em outra direção, né. Se você encontrou esse ideal, pelo amor de Deus, não faça isso". Ele está fazendo uma brincadeira que muitas vezes a gente fala assim: "Eu encontrei a pessoa perfeita". Não existe a pessoa perfeita. Existe a pessoa ideal para o processo que a gente vai viver, vai começar ou já está vivendo. E a gente vai encontrar a parceria que vai caminhar com a gente, criando esse equilíbrio. Ah, mas tem muitos casais que não criam equilíbrio. Cria. Só que dentro desse processo, a dona Laura não está falando aqui, encontram-se para o entendimento indispensável? Antes que a gente comece a pensar que alguma coisa deu errado no planejamento espiritual para a formação daquela família? Não. As pessoas se encontram, né, para o entendimento indispensável. Tem gente que se encontra estando mais equilibrada, não é estando perfeita, estando mais equilibrada. Mas isso não é uma regra. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Por favor, fique à vontade. Eh, Aí ele continua aqui: "Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal, né, dos sentimentos, dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação". As pessoas se desencontram, né. Eh eh, em algum momento a gente começa a pensar que tiranizar o outro com as nossas ideias, ou com as nossas posturas, ou com as nossas coisinhas, né, que a gente é muito chatinho, e aí a gente vai criando situações e castrando as pessoas que vivem conosco, ou sendo castradas pelas pessoas com quem nós vivemos, e aí vai havendo essa esse esquecimento do porquê
A gente se uniu. A gente se uniu para estabelecer entendimentos e avançarmos. Só que, né, no meio do caminho, a gente se esquece de muita coisa, né. Então, o vertical e o horizontal ali, ó, formam um ângulo perfeito, né, de equilíbrio, tudo pensado pela inteligência divina, né, nos oferecendo essas condições. Eh, então quando a gente caminha assim, né, os 2 ganham. Como que os 2 ganham se muitas vezes parece que nos relacionamentos todos estamos perdendo, né? Eh, a gente sabe que as experiências elas só se consolidam com o exercício, a repetição, o trabalho, né? O trabalho e o estudo, que ela começa a falar, dentro do trabalho e do estudo. As vivências em em compartilhadas, elas nos oferecem isso. Aí ela continua assim, dissimulam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar, né. Tem um distanciamento tão grande dentro, né, de alguns relacionamentos. Às vezes, o espírito de fraternidade, de parceria, ele se distancia tanto da nossa linha de pensamento, que a gente não tem paciência para ouvir o outro. A gente deduz, conclui que o que o outro está dizendo sobre o dia dele, os sentimentos dele, é enfadonho, é desnecessário. E eu vou falar um negócio para vocês, às vezes eu faço isso, sabe. Então por isso que eu digo, assim, que esse capítulo foi um capítulo, assim, que me fez suar, eu lendo ele sozinha, porque a gente faz, a gente não reflete, né, sobre o nosso a nossa ideal busca. A gente idealiza uma busca ideal, mas a gente não pensa que para caminhar em parceria tem desafios. Vocês já viram aquela corrida do saco? Você já deve ter brincado disso, que todo mundo brincou disso, então não é só eu não. Todo mundo já brincou de corrida do saco. A corrida do saco, ela é uma arapuca para gente, por quê? Porque parte do princípio que tem que ser 2 pessoas, né, não sei se tem a corrida do saco que é um só e tem a corrida do saco que são, não, minto, a corrida do saco é um. E tem um outro que as pessoas, que eu não sei como é que chama, que as pessoas prendem, as pernas, né, um prende, amarra uma perna e a outra perna, são 2 pessoas, né, então a perna direita de um fica presa à perna esquerda do outro. E as pessoas têm que correr junto, tem uma disputa, né? Tem que chegar, cruzar a linha de chegada, quem conseguir fazer isso primeiro ganha. E aí nisso ainda tem que levar alguma coisa que não pode cair, seja um ovo, uma laranja, um não sei que lá o quê. Mas o grande desafio dessa brincadeira que prende as pernas é que as pessoas têm que aprender. O segredo da vitória é que um tem que entender a marcha do outro e respeitar, porque um é mais lento, o outro é mais alto, o outro é mais gordinho, o outro é mais baixinho, e cada um tem uma disposição. Então, se cair, tem que voltar para o início. Aí começa tudo de novo. É um desafio. A brincadeira de apostar a corrida com as pernas amarradas, ela desenha muito bem as relações, porque se cair, se falhar, tem que voltar para o início, para repetir a dinâmica. E aí, claro que nisso aí tem pessoas que entendem muito rapidamente como que funciona a dinâmica da brincadeira, acertam o compasso
e chegam na frente, né? Só que a grande maioria não consegue desempenhar essa 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 brincadeira de uma forma eficiente. Pois não, Cid? Eu queria só sugerir, Renatinha, como nós estamos chegando próximo do nosso tempo, você prosseguir a leitura até esse item 20.3 e fechar por hoje, porque aí vai ficar exatamente na metade do capítulo. E aí, na semana que vem, se apresenta o restante, porque não vai dar tempo. Falta uma página, mais de uma página e meia, quase 2 páginas. Então, ficaria muito corrido. Aí vai dar na medida você fazer no mesmo ritmo que você fez aqui, tá bom? Seu microfone está desligado. Obrigada. Então, fazem viagens mentais de longa distância, quer dizer, se afastam, né? Se afastam uns dos outros em pensamento, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar, né? Quer dizer, o que está sendo comentado ali não é interessante ou para um ou para o outro, e muitas vezes o comentário que vem do outro também se torna desnecessário, desinteressante. Se a mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona pelos negócios, vai pensar em outras coisas, como se aquilo ali também não dissesse respeito a ele, não estivesse diretamente ligado às suas responsabilidades, né? E se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. Claro que aqui ela está usando, né, os termos da época, mas eu achei super atual, porque você troca modista hoje pela Shein, pelo qualquer outro aplicativo de compra, dá no Pelo mesmo. Shopee, por exemplo. Pelo Shopee, por exemplo, exatamente. É claro que em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado, né? Não está ainda apurado dentro do que é o objetivo. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida terrena. Às vezes, muitos casais se unem. Da vida eterna. Também, mas se unem com outros interesses, né? Às vezes são apenas atrações físicas, né? Desconsideram o sentimento, e o sentimento é algo que precisa ser considerado com muito empenho, porque ele vai ditar, né, como que vai ser essa caminhada. Essa caminhada, banhada pelos sentimentos sinceros, ela pode não ser fácil, mas ela será muito mais doce. Agora, quando ela é envolvida por outros interesses, né, pela, eh seja ele financeiro, seja ele apenas físico, isso a gente sabe que isso passa e pode se acabar muito rapidamente. Então, às vezes, as pessoas em determinado ponto ficam falando assim: "Mas aonde foi que a gente se perdeu?". Mas esse vértice ele não estava bem consolidado, firmado em suas bases para ele poder caminhar, para ele poder se desenvolver e gerar os frutos necessários das uniões. Os frutos necessários e esperados da união não quer dizer necessariamente que sejam filhos, mas que sejam os frutos da intimidade feliz, do despertamento e do aprimoramento dos sentimentos de cada um, de cada indivíduo dentro dessas relações. Então,
são coisas que ficam aí para a gente poder refletir, né? Tem muito assunto aqui ainda. Então, eu vou parar por aqui e na próxima semana a gente continua, ok? Mas antes de ligar o microfone, faz a oração para a gente encerrar, que é isso, está dentro das atribuições do apresentador. Então, nós agradecemos a Jesus e a espiritualidade amiga. Agradeço de todo o coração a participação dos amigos. E que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que na próxima semana nós estejamos reunidos novamente com o propósito de estudar essa obra belíssima que nos acrescenta muito, entrega muito para nós espíritos. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Nós Que assim agradecemos também o esforço, a boa vontade da nossa amiga Renata, e só temos a agradecer, porque é muita reflexão bonita e importante que a simples leitura que a gente faz não suscita tantos ângulos dessas questões. Por isso que o estudo, né, com mais gente é tão importante, porque cada um vê de uma maneira. Então, gente, eu agradeço a presença de todos, né, e desejo uma boa semana e uma boa noite a todos. E queria só fazer uma recordação aqui, um lembrete. Quem não viu ainda o filme Nosso Lar 2, eu me incluo na turma que não vai, que não viu ainda, porque não tive realmente oportunidade, mas verei essa semana. Então, é muito importante a gente prestigiar, né, essa arte espírita. Então, boa noite a todos e muito obrigado. Bom descanso. Boa noite, obrigada. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.